O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de chá comigo. Assim, o que é que vem? Não, hoje é bem simples, sabe, Ana? Bem simples, bem sucinto, bem singelo. Na verdade, agora eu sou uma pessoa moderna, bem moderna. A tecnologia chegou na minha obra, isso que eu queria dizer. A tecnologia chegou, agora tem na minha obra, não é na minha casa, é na minha obra. Isso, é porque obra. ainda está em fase de finalizações, né? De finalizações, meiações, iniciações, tem várias fases, né? Doações, a gente estamos abertos a qualquer tipo de tijolo, né? Aberto, cimento, cal, areia. A gente aceita. Se sobrando aí na tua casa, liga 34333000 e marque doa. Uma entrega. Isso, e a gente entrega. Eu busco, eu arrumo frete, eu dou um jeito, né? Tá bom, Letícia. Tudo bem, nada de comercial, Ana. Não é comercial, né? Vai lá, Letícia. Eu só queria dizer que agora eu tenho um fixo. Você tem um fixo, um telefone fixo? Eu tenho um fixo, né? 3430. Opa, o Marcos disse que não pode dar. Pois é, o Marcos falou. Só pros amigos, só pros amigos íntimos, assim. Demorei ontem, depois de uma semana que eu consegui decorar um número. Existe uma dificuldade, né? Qual é o teu telefone? Não sei. Mas eu queria dizer que eu tenho fixo e tenho internet. Internet, Ana. Eu não tenho computador ainda. Eu queria deixar bem claro, o computador ainda, calma, devagar, o computador ainda não. Primeiro a internet, depois o computador. Ana, isso pra tu entender, né, Ana, assim, como é que é a ordem lá em casa, é meio diferente, assim, ela... Em vez de primeiro o computador, depois a internet. É bem eclético, né, bem eclético. Primeiro a gente, né, faz a internet, e aí, quem sabe, nós estamos, assim, pensando, calculando nosso orçamento familiar. Aliás, quem quiser doar 34333000 também além também Cimidão, não tem computador Cimidão, a ótima marca. Agora eu sou uma pessoa moderna, eu tenho um fixo. Eu tenho vivo aqui diretamente da minha casa, em transmissão 100% digital. A Mais FM é a única rádio de Joinville que faz transmissão digital neste formato. Muito obrigado pela sua audiência, são 6h11, está começando o audioblog. Tudo bem, doutora Marínia? Tudo bem, Ana, que delícia, final de tarde, chuvinha lá fora. É gostoso fazer audioblog aqui de casa. O friozinho está vindo. Em 2009, eu acho que eu fiz o ano inteiro aqui em casa, né, Lê? É bem legal, quando eu entrei no audioblog. Inteligência emocional. Até pouco tempo atrás, o sucesso de uma pessoa era avaliado pelo raciocínio lógico e pelas habilidades matemáticas e espaciais, que era o QI. Coeficiente de inteligência, mas isso já é completamente ultrapassado, né? O psicólogo Daniel Goleman, com o livro Inteligência Emocional, retoma uma nova discussão sobre o assunto. Ele traz o conceito da inteligência emocional como o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas, e isso é realmente muito relevante, né? Eu diria que é o mais relevante em relação aos dias de hoje, né? Exatamente. E é interessante porque o que o Daniel Goleman fala no livro dele não é nada novidade, só que ele conseguiu dar uma compreensão do que vários teóricos falavam com o conceito de inteligência emocional. Exatamente. A maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamentos entre as pessoas, e desta forma pessoas com qualidades de relacionamento humano, como afabilidade, pessoas afáveis, pessoas leves, queridas, carinhosas. Já viu como tem gente que é fácil pra conviver? Gente que é gostoso de conviver. Compreensão, gentileza, tem mais chances de obter sucesso. Então tem que ser maleável. Tem um trecho dele, um dos capítulos que ele abre falando de Aristóteles, que ele fala assim, não vou lembrar exatamente, que a minha memória não é tão boa assim. É muito fácil você se zangar, mas se zangar com a pessoa certa, da maneira certa, no modo certo, na hora certa,
É muito difícil. É muito difícil. E é isso que se chama inteligência emocional. Você reagir às situações de uma forma adequada, de uma forma assertiva. Então, o grande lance da inteligência emocional é você conseguir montar um quebra-cabeça de informações. É você não olhar a situação ou a pessoa de forma isolada e momentânea, mas conseguir olhar o background, a história, o contexto e entender o porquê aquela pessoa está agindo desta maneira. Por exemplo, hoje eu fui comprar um sanduíche para mim numa cafeteria, sanduíche de natural. Aí veio uma pessoa que estava associada a pessoas que já me caluniaram muito, né? Caluniaram muito, de forma muito agressiva, desumana até. Essa pessoa passou por mim e eu disse boa tarde. E aí eu percebi a inteligência emocional. E aquilo que Jesus chama de amor, misericórdia, perdão, etc, etc. Que é você entender que aquela pessoa, na sua miserabilidade, na sua cegueira, assim como eu tenho as minhas miserabilidades e cegueiras, ela não pode te dar nada mais do que calúnia, difamação, arrogância e desumanidade, porque a vida dela já é isso. Mas a gente assusta às vezes as pessoas quando a gente age assim, dessa maneira. Assusta. Que é o A gente que foi choca exatamente o que muitas Jesus vezes. fez quando estava na cruz, né? Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Né? A gente estava conversando isso essa semana. Era a semana que a gente se reuniu, semana passada. Semana passada. Né? A gente se reuniu com uma amiga nossa sobre uns projetos de palestras e tal. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Quando você entende o contexto do outro e usa a sua inteligência emocional, você já se desarma, você não vê o outro como uma ameaça, você vê o outro como alguém que precisa de compaixão, como ele é, né? Sim. E aí muda a sua visão de mundo. E aí é o que a Cabala fala, você deixa de ser reativo. E Você para de ficar reagindo por impulso. E aí você cria consciência sobre aquilo e você já lida com aquilo de uma outra maneira. Não Aí- significa que você vai ser 100% assim. Prazer, né? Não Não. significa Não vai que ser você vai ser prazer, Mona Lisa parada com aquela robótico, né? cara de caneca. Mas, pelo menos a vida fica mais é que leve, não né, adianta, doutora? não adianta fazer cara de caneca que aqui dentro tá fervendo. Não. Né? A Ângela esses dias perguntou, Não, a né, Ângela? inteligência emocional não é só você não agredir ou não se... Não, é uma pacificação real, interna. Real, É uma interna. compreensão, uma consciência plena. É o que a gente daquilo. chama, o que o Roger chama de um conceito de congruência. Congruência. Tem que ser congruente naquilo que você fala, na maneira como você fala, sente, expressa. Então você tem que estar congruente. Então não Exato. basta Porque o só não falar porque o blazer também ele não tá correto. Você É que também, o em alguns O momentos, problema do em blazer é a algumas ironia, situações- sarcasmo, a ironia, né? Em Esse é o algumas problema do blazer. situações você tem que se posicionar e você tem que dizer Claro. o que pensa e muitas vezes você Sim. vai reagir de uma forma mais dura Importante. com alguém. Isso Importante. também é inteligência emocional. Sim, importantíssimo o que você Saber, falou. É, a hora certa de A você gente se posicionar. A gente tem essa visão do amor e da compaixão como um amor romântico. Não. Essa coisa bonita e colorida. Não, amor às vezes é dizer verdades duras. E às Sim. vezes ser firme, ser posicionado com alguém, ser pontual com alguém. Isso também é amar, isso também é inteligência emocional. Às vezes você tem que dar à pessoa aquilo que ela precisa e não o que ela quer. Porque às vezes o que ela quer É passar a mão na cabeça. é de um ponto de vista de cegueira, de alienação. Então Eu tava ela quer que assistindo- tapem o sol dela com a peneira. E esse não é o papel de quem ama. Eu tava Eu sempre digo, olha, a única vez que eu dei um tapa na minha filha, a culpa foi minha. Eu perdi o fio da meada bem antes. É. A Heleninha tinha por volta de uns 2 anos, quase uns 3 anos. Heleninha, olha que amor. A Heleninha, 3 aninhos, e fase da birra, né? Criança está na fase A anal, Helena fase tem da quantos birra. anos? 16? Hoje tem 14, 14? 14 A anos. Helena tem 14. Parece uma moça de 18 já, Ela madura, é com muito aquela madura. cabeça fantástica dela. Isso, Escritora, escritora maravilhosa. chiquérrima. E aí eu cheguei em casa cansado, consultório do hospital, que eu trabalhava no hospital, e ela tava jogando os brinquedos. Eu, naquele momento, filha, então deixa aí depois, vamos pra farmácia. Vamos na farmácia, ela fez um showzinho na farmácia, né? Ah, Queria uma coisa, meu. outra, sapateou, e a mãe psicóloga queria se enfiar debaixo de qualquer coisa, né? Ai, meu Deus, se alguém me vê aqui. Bom, aí contornei a situação, fomos pra casa, e aí ela queria um quadro de giz pra desenhar. Eu peguei o quadro de giz e um giz pra ela. Tinha uma caixinha com várias cores, eu dei um. E ela dizia pra mim, eu quero tudo. Eu dizia, quero. Eu quero tudo. Não, Ai, meu que amor, a mamãe amor. vai dar um. Depois que você usar esse, Quando a criança mamãe dá. diz isso, tem vontade de dar todo. Mas não pode. Aí ela disse pra mim assim, eu quero tudo. Eu falei, a mamãe disse que não. Aí ela ficou me olhando com um tom bem desafiador, quebrou o giz, jogou no chão com o pezinho e esmagou com o pé. Eu olhei pra ela e aí eu me dei conta.
eu já tinha perdido o limite lá, quando eu cheguei em casa, ela jogou os brinquedos. Depois foi pra farmácia, fez bafão e continuou, foi indo. Então, mãe, afinal de contas, onde é que eu posso chegar? Daqui a pouco eu posso bater em você também, né? Aí as crianças, elas pedem o limite, elas testam o limite dos pais. Elas querem saber, elas precisam dessa referência, até onde eu posso ir. Aí eu olhei pra ela e disse assim, se você não parar agora, a mamãe vai te dar um tapa na bunda, bem doído. Ela me olhou bem desafiadora, pegou outro giz, olhou pra mim, jogou no chão e pisou. Ah, meu Deus. Eles são ela tava pedindo. E aí eu tive que fazer o limite. E depois eu sei que quem merecia aquele tapa era eu. Porque eu perdi o limite quando eu cheguei em casa, pelo meu cansaço, eu fui pelo caminho fácil, eu não fui pelo caminho bom. E os pais escolhem muito o caminho fácil, né? Deixa eu fazer, só hoje. Não ouvir o choro, pra não ouvir o grito, pra não passar vergonha, você atende por milhões de motivos. E aí isso não é educativo, isso não é amoroso, e aí você tem que mostrar a sua pior face, que é a agressividade. O tapa, não existe tapa educativo, sempre é uma agressão. Sim. Né? Ou seja, existem outras maneiras de resolver antes de chegar no tapa. Sempre. O que é importante é que os pais precisam entender que cada tomada de decisão, pode influenciar a vida inteira daquela criança. Então, às vezes, ele está protelando um limite, protelando uma resolução, protelando uma postura e não entende que isso está gerando algo no comportamento da criança que vai se estender para a adolescência e para a fase adulta. E quando se diz, você vai levar um tapa se você fizer de novo, não tem mais como voltar atrás. Não pode mais voltar atrás. Ali você já diz. É obrigado a dar o tapa, senão a criança não te respeita mais também. Mas sabe uma coisa que agora eu estava lembrando quando a gente estava falando de inteligência emocional? Uma coisa absurda que eu vi criança e que eu nunca concordei e nunca permiti que fizesse com as minhas filhas. A criança está aqui na casa da Ana, aí de repente ela se bate aqui na mesa, machuca, dói, e ela começa a chorar. Aí a mamãe vai e diz assim, mesa feia, né? Mesa feia, bateu no neném. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. A mesa não fez nada, a mesa apenas está. É uma terceirização da culpa. Aí você terceiriza a culpa já desde aquele momento. Várias vezes, E aí a criança vai sempre culpar os outros e nunca vai se posicionar. Veja, é uma coisa tão simples, né? Que a gente diz, é tão bonitinho falar que a mesa não bateu em ninguém, você que precisa tomar cuidado, realmente dói, né? Quando você olha para a trajetória da sua vida e vê o quanto você foi pisado, batido, molestado, humilhado, rejeitado e abandonado. E aí, com o tempo, você, na sua vivência de espiritualidade, na sua vivência com Deus, na sua vivência filosófica, intelectual, e você vai descobrindo que você é algo muito bom que Deus fez, e Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando te fez, e aí você entende que o que fizeram com você, na verdade, é porque tinham medo de você, e tinham medo de outras coisas, e acabaram projetando esse medo em você, e tentando te calar, te silenciar, te apagar, né? Que é o que eu falei lá no Pocotapas, no jantar especial dos amigos do Facebook, né? Que torturaram Jesus até a morte e mesmo assim não mataram, porque ele está vivo nas consciências de todo mundo até hoje. Então ninguém nos destrói facilmente. Então depois que você, quase como uma fênix, se reconstrói, você entende que o seu papel, pelo sofrimento que você teve, você entende que o seu papel é ajudar outros a encontrarem a saída do sofrimento e os seus talentos se encontrarem consigo mesmos e vivenciarem os seus talentos, que é o que eu faço na Mais FM, na minha gestão. A Marília sabe, a Letícia e admiro sabe. Muito. E eu não poderia ser diferente pela experiência que eu tive, né? Da mesma maneira você que poderia, mas a sua escolha foi essa. É a questão da escolha, né? É uma escolha, né? A gente não escolhe, infelizmente, não toma essa eu sempre digo assim, eu acho que tem de novo aquela história do caminho fácil e do caminho bom. Você escolheu o caminho bom. Não, o caminho fácil era você ter ido conforme a maré já estava. Mas e foi um esforço para construir essa escolha. Mas o caminho bom, ele tem isso, ele exige um esforço, exige um comprometimento, uma dedicação, um envolvimento, mas ele vale a pena, porque ele é um caminho bom. Durante um tempo, quando a gente sofre muito, a gente fica impulsivo e fica reativo, né? Eu já fui muito reativa. E aí eu tive que buscar o caminho de superação disso. E não foi fácil, mas foi absolutamente gratificante. Eu já falei que eu já compus uma música que fala sobre isso. Eu choraria tudo de novo, sofreria tudo de novo, só para chegar até aqui, para aprender que esse é o caminho mais excelente, esse é o caminho melhor, apesar de ser mais difícil, que na verdade não é difícil. Ele é aparentemente difícil, porém muito mais frutífero. Então no fim não é difícil, é prazeroso quando você entende o processo, mas no processo às vezes parece difícil. Só para encerrar, o Daniel Goleman no seu livro mapeia a inteligência emocional em 5 áreas de habilidades: autoconhecimento emocional, reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre; controle emocional, habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adequando-os para a situação;
Automotivação, dirigir emoções a serviço de um objetivo é essencial para manter-se caminhando sempre em busca. Reconhecimento de emoções em outras pessoas e habilidade em relacionamentos interpessoais. É isso aí. A ditura é a inteligência emocional do Daniel. Você ouviu? Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.